Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou contar para vocês uma história maravilhosa que nos foi passada pelas mãos de Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, no livro Luz Acima. Uma história maravilhosa em que tantas vezes a gente se confunde ao longo da vida, achando que só ter um dom diferente, algo que nos faça parecer especiais é o suficiente, mas que nem sempre isso é o melhor na nossa vida, né? Então, o Irmão X vem nos contando essa história maravilhosa que se chama Homens Prodígios. E lá ele nos conta que André, um discípulo tão prestimoso, né? Então logo percebeu que Jesus estava à procura de cooperadores para o ministério da salvação. Ele compareceu certo dia na casa de Pedro com 3 companheiros que estavam se candidatando à divina companhia, né? A caminhar com o Mestre Jesus, prestando auxílio. E Jesus os recebeu com serenidade, com brandura, enquanto o apóstolo apresentava os novatos com entusiasmo ingênuo. Ele estava super feliz ali, né, o André, porque ele entendia que ele estava ajudando, trazendo pessoas boas, com poderes prodigiosos, segundo a visão dele, para poder auxiliar ali na empreitada do caminhar do Evangelho de Jesus, né? E seguia André falando. Esse mestre, falava tocando o braço ali do mais velho, é Jacó, filho de Eliaquim, condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto. Ele já viu os próprios demônios flagelando homens imundos e quando visitou Jerusalém, na última peregrinação ao templo, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da proposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. Então o André estava assim maravilhado, né, com as possibilidades que esse homem trazia, né, pela sua mediunidade, pela sua capacidade de visão do mundo espiritual, né? E pensou na cabeça dele que seria muito bom tê-lo junto ali ao grupo que levaria a boa nova para todas as pessoas, porque seria de um grande auxílio essa pessoa que teria essas visões do que é oculto a maioria das pessoas, né? E ante a expectação do divino amigo, né, de Jesus, o aprendiz acentuou: parece-me excelente companheiro para os nossos trabalhos. Mas Jesus, contudo, posando no candidato os olhos firmes, fez um interrogativo gesto para Jacó, que docemente, constrangido pela silenciosa atitude dele, informou: sim, é verdade. Eu sou vidente do que está em secreto e pretendo receber lições da nova escola, quer dizer, da boa nova, né, dos ensinamentos que Jesus trazia. No entanto, receio a opinião pública. Eu trabalho em casa de Prisco Bitínio, o chefe romano, e recebo um salário que é compensador. Se souberem por lá que eu frequento essas fileiras, provavelmente vão me expulsar. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Quer dizer, eu quero entrar aí para a sua escola, né, para a escola de Jesus, mas que ninguém fique sabendo, porque isso pode pôr em risco aí meu emprego e isso pode trazer prejuízo para minha família, né? Então, ele queria ajudar, mas de maneira oculta. Ficou um silêncio assim em torno, ficou um clima meio tenso ali. Mas Jesus se manteve quase que impassível. Seus lábios mostravam um ligeiro sorriso, que não chegava a se evidenciar de todo. André, todavia, interessado em colocar os amigos ali no quadro apostólico, indicou o segundo amigo, que era um judeu de meia idade, que revelava no olhar uma inteligência enorme. E ele disse assim: este senhor é Menahem, filho de Adode, o ourives. Possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Ele escuta vozes do céu anunciando o futuro com exatidão e no sono recebe avisos espantosos. Já descobriu por esse meio as joias de Pompônia Fabrina quando romanos ilustres visitaram Cesareia. Incontáveis são os casos em que funcionou na qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procurado por sacerdotes ilustres que, com êxito, lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Leu papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça.
Ou seja, André pensava assim, que maravilhoso que vai ser ter por perto esse cara aqui, né? Que consegue enxergar aí a distância, que tem essa visão, que ouve os mortos, né? Que prevê o futuro, que sonha com acontecimentos, sabe onde estão coisas desaparecidas pela visão, né, espiritual que carrega. Vai ser maravilhoso ter ele no nosso grupo, né? E depois de um ligeiro intervalo ele acentuou: não seria ele valioso colaborador para nós, mestre? E Cristo fixou o olhar muito lúcido, né, no homem apresentado, e Minarrense explicou: sim, eu realmente ouço vozes do céu e resolvo em sonho diversos problemas, acerca dos quais sou consultado. Desejaria participar da nova fé, mas estou preso a muitos compromissos. Não poderia vir assiduamente, quer dizer, ele ia lá só de vez em quando desce, né? Meu sogro Efraim, o mercador de perfumes, é riquíssimo e está prestes a descansar com os nossos que já desceram ao repouso. Sou herdeiro de sua grande fortuna e sei que se escandalizará com a minha adesão à crença renovadora. Assim considerando, eu preciso ser cauteloso. Não posso perder o enorme legado. E identificando a estranheza, né, que provocava, se apressou a reforçar. Ainda que eu me pudesse desprender de bens tão preciosos, precisaria atender à mulher e aos filhos. Aí, com um novo silêncio ali pesando, né, naquela paisagem doméstica, e à frente do Messias, que não se manifestava assim em sentido direto, o pescador diligente apresentou o terceiro amigo. Aqui, mestre, temos Moabe, filho de Josué, o cultivador, e um prodígio nas escrituras. Todos os escribas o olham invejosos e despeitados, porquanto é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura, a respeito de todos os assuntos que interessam o povo escolhido. Homens importantes de Israel formulam para ele vários enigmas referentes à lei e aos profetas, e ele os resolve com triunfo absoluto. Por vezes, chega a escrever em línguas estrangeiras, e há quem diga que sobre ele paira o espírito do próprio Jeová. O apóstolo se calou, e num ambiente pesado que se abateu na sala, estava um clima super tenso já nessa altura do campeonato, né? O escriba milagroso esclareceu: efetivamente, escreve em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e enche rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste aqui na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito. Na Cidade Santa, estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu um alto cargo político logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Olha só, né? Ele estava planejando ali matar pessoas para poder ter uma posição na sociedade, né? Uma posição de evidência, e ainda assim se candidatando ali a seguir Jesus. Quero aproveitar as minhas faculdades na restauração de nossos direitos. Conquistarei posição, ouro, fama, evidência. Por isso não posso aceitar deveres muito extensos. Quer dizer, ele meio que dizia: eu vim aqui para ajudar, mas tem que ser só um pouquinho, né? Porque eu não posso me comprometer, eu não posso prejudicar aquilo que já vai me garantir aí uma posição de evidência, né? A gente vê aí que André veio, né, para a casa de Simão Pedro trazer até Jesus 3 pessoas que tinham mediunidade muito desenvolvida, né? Um via, outro ouvia e desdobrava em sonho, né? Tendo conhecimentos que a maioria não tinha. O outro escrevia, né, psicografava coisas que nem mesmo ele entendia, mas que traziam orientações importantes ali para as pessoas. E André falou assim: nossa, com esse dom mediúnico maravilhoso, que na época eles não davam esse nome, né, de dom mediúnico, mas que hoje a gente chama assim. E André acreditava que esses dons mediúnicos seriam suficientes, porque eram maravilhosos para que esses homens pudessem colaborar muito ali no desenvolvimento da boa nova, né, da disseminação ali do evangelho. E aí continua aquele silêncio tenso ali depois da apresentação dos 3, e o André continuava ansioso ali, né, querendo colocar essas novas pessoas no colégio Galileu. Perguntou para Jesus: mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Vai aceitar os nossos amigos? Admitirá os nossos amigos? E Jesus, porém, com uma serenidade complacente, esclareceu: não, André, sigam nossos irmãos em paz, porquanto o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa.
O segundo aguarda uma herança em ouro, pedras e pratas. E o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Senhor, ponderou o irmão de Pedro, mas é preciso lembrar que um deles vê, o outro ouve e o último escreve milagrosamente, né? Quer dizer, André estava assim surpreso, porque com todo esse potencial mediúnico que essas pessoas tinham, como eles não estavam prontos e preparados para entrar ali nos trabalhos, nos ensinamentos de Jesus, né? Sim, considerou Jesus, terminando a entrevista. No mundo sempre existiram homens prodígio, portadores de maravilhosos dons, que estragam inadvertidamente. Mas acima deles, estou procurando quem deseja trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Essa história ela é muito importante, muito significativa, né? Para que a gente não se deixe envolver por esses enganos, né? Tanto os que são trabalhadores, os que têm mediunidade, trabalham na área da mediunidade, que não se deixem aí perturbar pela vaidade, pelo ego, que saibam que mais importante que o potencial mediúnico é o desenvolvimento moral, a capacidade que nós temos de seguir os ensinamentos de Jesus. E para aqueles que não têm esse potencial mediúnico, mas que muitas vezes se encantam ao ver essas pessoas que possuem esses dons aí, né, ditos pelo André, na historinha que a gente viu ali que o irmão X nos contou, que saibam que o importante, como esclareceu Jesus ali na história, não é ser um prodígio num dom mediúnico, mas que a verdadeira importância que nós temos quando nós falamos em evolução, em crescimento espiritual, muito acima desses dons, é a capacidade que nós temos de colocar o Evangelho nos nossos corações e vivenciarmos este Evangelho no nosso dia a dia, levando amor, levando otimismo, levando serenidade, paz e equilíbrio aonde quer que nós estejamos. Que a gente possa refletir sobre essa história maravilhosa contada aí pelo espírito de Irmão X, né, Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Luz Acima, e que possamos então ter maior discernimento para que a gente possa entender e para que a gente possa não se confundir e não se perder aí em coisas que nós achamos que são maravilhosas, mas que tem outras coisas mais importantes aí que nós temos que trabalhar e desenvolver dentro dos nossos corações. Muito obrigada pela companhia e mais esta reflexão. Um beijo grande e nos vemos na próxima reflexão.